A paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um vídeo do canal. Aqui nosso canal Devocionando. Para falarmos de mais uma minissérie. Sobre mais um personagem da Palavra de Deus. Um personagem chamado Gideão. Esse seria o sétimo herói chamado por Deus. Só para colocar aqui diante de vocês um prelúdio. Esse homem, ele estava ali inseguro, mas mesmo assim o Senhor chamou ele de valente. Então é sobre isso que nós vamos estar relatando nesse devocional, amém? O homem que era inseguro e foi chamado de valente. Bom, que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua casa, e que você possa compartilhar, possa deixar o teu gostei aí e fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Essa minissérie é uma maneira de nós falarmos de Deus de uma forma diferente, tá bom? Deus abençoe sua vida. E após a estrofe, a vinheta, nós viemos entrar no conteúdo, amém? Deus abençoe. Pois bem, como eu havia falado anteriormente, Gideão, o sétimo herói chamado por Deus, vai dizer que por um anjo do Senhor, né, que ele foi chamado. Diz que ele era inseguro, mas Deus o chamou de homem valente e usou ele para libertar o povo de Israel. Isso está relatado lá em Juízes, capítulo 6. Vamos ver o que acontece, né? No livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. O título já diz: a opressão midianita. Ou seja, o povo de Israel era oprimido, eles passavam por uma opressão. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele e em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós,
e a vós dei a sua terra. E vós disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aí, a respeito do que nós falamos, um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalhos, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bieras de Zerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é convosco, porque tudo isso nos seus veios, que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nessa tua força, livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu lhe hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse, agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante a ti. Disse eu, esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolo sem fermentos, um efa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos sem fermento e põe-os sobre esta pedra e derrama-lhe o caldo. E assim fez, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos. Então subiu o fogo da pedra e consumiu a carne e os bolos sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Jeová, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Pai seja contigo, não temas, não morrerá. Amém? Até aqui, se você continuar a história vai descrever que Gideão, ele temeu, mas depois, quando ele viu que realmente Deus estava à frente de tudo, ele viu que realmente o Senhor iria fazer aquilo ao qual ele tinha prometido. E aí realmente Gideão, ele enfrentou os midianitas e Deus fez com que ele separasse 300 homens. A princípio era 30 homens, mas depois Deus falou, não, separa só 300 homens. E a história vai contar que com esses 300 homens ele venceu os exércitos de Medianita, porque Deus estava na frente. Deus, ele fez com que o Gideão liderasse alguns homens e esses homens fossem como um exército. E era a princípio menor, mas para que a glória fosse somente de Deus. Amém? Então você viu que tudo iniciou a princípio
início de uma opressão por causa de uma desobediência do povo de Israel. E aí a opressão veio, e nos dias de hoje não é diferente. Muitas vezes a opressão, a luta, né, as dificuldades, elas vêm pela nossa própria desobediência. Deus fala que é desse jeito e a gente quer fazer de outro jeito. Deus fala que já fez tantas coisas na nossa vida, né, tantos milagres, e mesmo assim nós continuamos fazendo do nosso jeito, querendo ser do nosso jeito. E aí Deus, ele traz a opressão, e através dessa opressão ele nos ensina novamente. E ele está no controle, e ele, a hora que ele quiser, ele pode mudar qualquer situação. E assim foi com Gideão. Ele escolheu Gideão. Ele foi lá, viu que o povo precisava, tinha aprendido a lição e precisava ser liberto novamente das mãos dos opressores. E um anjo veio e falou com Gideão. Mesmo assim, Gideão se sentiu o menor de todos, né? Se sentiu ali uma pessoa que não tinha muito valor, só que o Senhor o fortaleceu e disse que ele era valoroso e que através da mão dele o povo de Israel seria liberto da mão dos medianitas. E isso ocorreu. Mas mesmo assim, Gideão ainda pediu uma prova e Deus provou, né? Então Gideão estava com dúvidas, porque tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele, não só dele, mas do povo, todo o povo, e ele se sentiu, né, tão pequeno ali naquela situação. Mas Deus, no seu poder, no seu amor, usou a vida desse servo, né? Era um tempo ali de juízes, e não havia juiz, mas usou Gideão como um juiz ali, um executor dos planos de Deus para livrar o seu povo, né? É uma história de reconquistas. E isso pode acontecer também na sua vida, se você está passando por um problema, se você está passando por uma situação difícil. Deus, ele pode usar também um anjo e vir mudar essa situação na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Então fica essa palavra, medite nela e creia nas promessas do Senhor. Creia que Deus não vai deixar que seus projetos caiam por terra, né? Tá bom? Se o seu sonho, o seu projeto está diante de Deus, está de acordo com aquilo que Deus quer, ele vai ser executado. Não importa o tempo ou a maneira qual for. Amém? Deus abençoe sua família, sua vida. Que você possa passar esse vídeo para outras pessoas, compartilhar, deixar seu like. Amém? Deus abençoe. Shalom.